Grande é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que ocultou dos sábios e entendidos a sua glória, a glória da sua verdade, ocultou a glória da sua justiça, ocultou dos sábios e entendidos a glória da sua piedade e, sobretudo, a glória de toda a sua eternidade. Os anjos acreditavam que tinham poder e que poderiam fazer tudo o que bem quisesse, como quisesse, da maneira que quisesse, contra quem quisesse. Mas não contavam que o juízo eterno ainda se manifestaria. Não acreditavam. E ainda que Deus falasse pelos seus profetas, eles não acreditavam. E assim como o povo de Israel também não acreditava e até hoje não acredita. E nós lamentamos porque as profecias aplicadas em hebraico, elas não mentem. Elas falam e confirmam e se revelam de forma tão impactante que eu, pastor, mestre, profeta que sou, eu choro e lamento profundamente a desgraça de Israel. Hoje mesmo eu passei um dia de sofrimento ao ver o que acontece em Israel. Israel é um país abandonado no mundo. É um povo que todos os dias seus inimigos decretam que não pode existir na face da terra. Israel é um povo perseguido, um povo odiado, um povo, meus amigos, como posso dizer, detestado. Mas é um povo riquíssimo. E a riqueza de Israel é para a sua própria desgraça e maldição. Ninguém sabe o que, como e por que isso acontece. Eu sei. E como eu lamento que a maioria das pessoas não sabem e não se preocupam em saber. Israel ganhou a oportunidade de ser chamada no mundo de o povo de Deus, o povo escolhido. Mas a humanidade não estuda com os olhos do próprio Deus e não fala com a palavra de Deus. Eu estudo com os olhos de Deus, falo com a palavra de Deus, mas, sobretudo, eu tenho o entendimento de Deus para falar as coisas com precisão e provar com precisão o que está escrito. Israel não tem entendimento. E todas as pessoas que, infelizmente, vivem em Israel também não têm entendimento. Israel é um povo sem entendimento porque abandonou Sião, abandonou o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, José, que esperavam a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Israel matou todos os profetas. E, por fim, rejeitou o verbo que se fez carne, não aceitando a sua simplicidade, sua verdade e o chamado para a glória eterna através do reino espiritual oferecido como um juízo de Deus contra os próprios anjos, os quais Israel preferiu em vez do Senhor, o grande Senhor, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Quando as pessoas não têm entendimento, elas são cegas, travadas e entenebrecidas, e se tornam perdidas.
Israel é um povo perdido no seio do mundo. Ninguém compreende tão grande ódio contra Israel. Eu compreendo, eu entendo. Muitos, entre crentes evangélicos e que se dizem cristãos, se voltam para Israel, se voltam para o Sinai, se voltam, meus amigos, para onde tudo está errado. E por que fazem isso? Porque não têm entendimento. E assim lhes foge a possibilidade e a capacidade espiritual adquirida através do conhecimento e do entendimento recebido do Cristo ressuscitado. Não tendo este entendimento, irmãos, eles não compreendem o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, eles dependem apenas dos ideais humanos, dos sonhos humanos e de promessas que jamais serão cumpridas. Ora, convido você a procurar entender, mas quem é que entende sem antes crer? Se você não crer, nunca vai entender. Então, o entendimento, antes se crê para recebê-lo. É como uma recompensa. Quando se crê e ama, o entendimento se achega. Porque o entendimento é um dos 7 Espíritos de Deus. Ele é a potência de Deus agindo dentro da nossa mente humana, cooperando na nossa consciência e dando testemunho da existência do próprio Deus em toda a ciência do conhecimento. O entendimento é a razão probatória em todo o tempo atuando. Todas as possibilidades do pensar, sentir, agir e falar de Deus na vida daquele que o tem. O entendimento não é só a razão. O entendimento é a força do discernimento. É a capacidade operante de Deus dentro do ser humano para que o homem tenha a possibilidade de saber o que é justo, o que é reto, o que é digno, o que é honesto, o que é verdadeiro perante o Senhor e perante todos os homens. O entendimento coopera para a prática da verdade do Altíssimo e para o estabelecimento da sua justiça. O entendimento não é só razão, nem só a possibilidade do discernimento, mas o entendimento é ciência. Ciência operando dentro do ser humano. Tino, juízo, estabelecendo, meus irmãos, realizações sobrenaturais. É também um dom, é um talento adquirido por aquele que ama a Deus, que conserva a sua palavra, zela da sua palavra. Ele venera a sua palavra. Aquele que venera, aprecia a palavra, ele cultua a palavra. Esse dom, ele se estabelece nessa criatura. Porque esse dom não é somente ciência, capacidade intelectual, capacidade de inteligência. Ele é a ação direta do Espírito de Deus atingindo o homem na sua perfeita consciência, para estabelecer o juízo eterno. Eu fico emocionado de falar porque eu tenho experiências diretas com Deus. Passei por muitas provações e passo por muitas provações. Me emociono ao falar do Espírito de Deus. Não só do Espírito de Deus, mas do Espírito do conhecimento, do Espírito de sabedoria, do Espírito de inteligência. Eu me emociono ao falar do Espírito do entendimento, que ele tem capacidade e virtude própria, atuando o poder da substância divina adquirida pelo conhecimento dentro do nosso ser.
Então, ele é uma fonte de virtude, muita virtude, muita graça. Ele opera com poder dentro do nosso ser. Então, ele traz as revelações da parte superior, inexistente no mundo atual, mas existente no mundo espiritual. O entendimento, ele traz a revelação atuante hoje. Faz a gente transcender de modo espetacular, como se nós já estivéssemos na eternidade, participando com o próprio Deus. Ele traz essa operação dentro do meu coração quase sempre. E eu posso compreender o que está acontecendo no mundo celestial, no mundo físico, que nós já estamos caminhando para o fim. Vejo o pesar de Deus, o sofrimento de Deus, a angústia de Deus, a tristeza de Deus. Eu sinto isso, eu padeço isso também. Vejo a teimosia dos homens, mas eu não consigo me apartar do Espírito de Deus. Ele é fonte inesgotável. Sabe, meus irmãos, é um poder que eu não quero perder nunca mais. Poder saber o que acontece aqui, o que acontece no Japão, na China, na Rússia, poder saber o que acontece em todos os países do mundo, como é que está a cabeça dos homens, por que eles são assim, por que eles são assados. Eu compreendo tudo que está acontecendo com Israel e como vai acontecer daqui para frente. Eu aviso o nosso povo, está acontecendo assim, assado, nós temos que estar firmes, não podemos mudar o nosso entendimento. E cada dia que passa, eu vejo Deus operar mais ainda essa grandeza. E ao mesmo tempo, eu vejo como se Deus chorasse, Jesus chorasse amargamente, o Espírito Santo chorasse amargamente, porque as pessoas não querem crer dessa maneira. Eu lamento, meus irmãos, profundamente. O entendimento, meus irmãos, é um poder adquirido. E Jesus veio nos dar gratuitamente esse poder adquirido. João disse, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu esse poder. Então, esse poder, meu irmão, eu sempre falei para os demais, é uma fonte de riqueza espetacular. É como um cheque assinado em branco e disse assim, Tora, hoje eu te dou, você acredita no que eu te dou? Acredito. Está assinado. Quanto você quer? Senhor, não tem limite, eu quero tudo que o Senhor puder me dar. Mas eu não pedi ouro, eu não pedi prata, eu pedi entendimento. E levo você ao livro de Provérbios, que é o meu lamento da pregação de hoje. Eu preciso me controlar aqui já. Se eu não controlar, as lágrimas vão descer. Porque eu prego isso há muitos anos. Enquanto os crentes falavam, meu Deus é o Deus do ouro e da prata, eu disse, não. O meu Deus não é o Deus do ouro e da prata. E fiz uma pregação, dá umas 10, 12 pregações, há mais de 25 anos. E eu disse, filho meu, verso 11, Provérbios 3, não rejeites a correção do Senhor. Você sabe o que significa isso? Todo mundo fala isso, mas ninguém é capacitado para revelar isso. Quando o Senhor fala, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, Ele está dizendo assim, filho meu, não rejeita a minha inteligência, não rejeita a minha sabedoria, não rejeita o meu conhecimento, não rejeita o meu entendimento, não rejeita o meu conselho.
não rejeita o meu espírito. Deus está dizendo assim, ó, não me rejeita, filho. Mas tem gente que detesta o próprio Deus. Quando detesta a correção, se detesta os 7 Espíritos de Deus. Em todas as suas virtudes. Quando se rejeita a correção do Senhor, se rejeita o seu caráter, a sua postura. A sua postura revela a sua dignidade pessoal pela sua personalidade. Todo pai quer ter um filho igual a si, que pensa, que sente, que realiza, que faz, dando continuidade à sua história. Deus não é diferente. O Criador não é diferente. Ele queria salvar a humanidade. E queria que os filhos aceitassem essa correção de caráter, de personalidade. Queria que os filhos aceitassem o seu comportamento, o seu pensar, sentir, agir e falar e, sobretudo, revelar a sua natureza divina pelo comportamento. Que pai não quer o filho semelhante a si, no pensar, no sentir, no agir, no falar? Quando eu compreendi que a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens, eu não tive mais vergonha de ser fraco. Fraco é saber compreender tudo, entender tudo e aceitar tudo. E quando uma pessoa é fraca, Deus é mais fraco do que ela. Então eu vi que Deus poderia me entender nas minhas fraquezas. E Ele sempre me compreendeu. E sempre me animou. Hoje é um desses dias. Confesso que esses dias eu pedi a Deus correção. O Senhor me corrige. Me corrige. Eu não confio em mim mesmo. Eu tenho uma preocupação imensa de não me tornar maldito. Porque está escrito, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o coração, aparta o pensar de Deus. Aparta o seu sentir de Deus. Aparta o seu andar, o seu falar, do andar e do falar de Deus. Aparta os seus pensamentos de Deus. Deus nos compreende em tudo, mas por fim Ele não pode compreender o abandono. Porque quando nós nos apartamos do Senhor, o caso de Israel, ela se apartou do seu ajudador. Apartou-se do seu pai, do seu protetor. Israel abandonou o seu protetor e disse, não quero você aqui. Oh, Israel rejeitou o próprio Deus. Israel tornou-se autossuficiente. Eles buscam riquezas e têm riquezas. Mas as riquezas não lhes salvarão. O único que poderia mudar a história de Israel é o próprio Deus. Mas assim como Deus foi rejeitado, também rejeita Israel. Tenho falado muito sobre isso. Não sou nenhum estudioso do mundo de Israel.
Mas eu sou um estudioso do Criador e eu o conheço muito bem. Eu sei como ele pensa, como ele sente, como ele age, como ele gosta de fazer. E se hoje estou aqui falando assim, é porque eu tenho experiências com ele. Evidentemente que tudo que eu sei foi ele que me ensinou. Eu não posso falar bobagens. Deus ama, mas o amor tem limite. Caridade tem limite. Eu preguei isso para a igreja. O Espírito de Deus, ele paira sobre a face das águas, como disse Moisés em Gênesis capítulo 1. As pessoas não entendem. A face das águas no mundo são os homens. São as criaturas humanas. O Espírito de Deus fica pousando por cima dos homens, esperando aqueles que têm os pensamentos em Deus, para arrastá-los e trazê-los para si. Mas sabe, meus irmãos, todas as vezes que Deus tentou separar um povo para si, foi de grande sofrimento. E um dos maiores sofrimentos foi o abandono de Israel. Como eu estou falando com vocês em Jeremias capítulo 8. Ali é um marco muito grande. Há mais ou menos 6, 7 anos, não, antes da prisão, é isso mesmo. 2015, 2016, né, em Samuel, né, um marco muito grande, a história do povo de Israel. E eu disse à igreja, irmãos, estudem a história de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. É a história da igreja naquele tempo, é a história da igreja no começo, meio e fim. A vida de cada um de nós está lá. E tomem cuidado para vocês não perderem o entendimento de Deus e não serem por Ele rejeitados. Então, eu sempre procurei, de alguma maneira, dar instruções, mas a incredulidade e a força dos anjos atuantes encorajam demais os homens a desrespeitar a Deus e a não aceitar o entendimento. Por que essa força é tão grande? Porque os anjos são os autores do ministério da morte. Eles são os autores do ministério da condenação. Eles são os autores do pacto com a morte e da aliança com o inferno. Os anjos são os autores do ministério do escarnecimento contra Deus na vida de cada ser humano na face da terra. Quando os homens escarnecem, zombam de Deus, é porque eles estão possuídos pelos anjos. E assim, um escarnecedor faz 100, 200, 500, 1000 escarnecedores. Faz discípulos contando piadas. Você tira um exemplo desses camaradas aí que zombam de Jesus Cristo. O anjo está nele, trabalhando, operando. As pessoas não sabem. E Deus, na sua infinita misericórdia e no seu caráter de fidelidade, Ele não muda. Ele é paciente. Mas haverá o dia do fim. No dia do fim, escarnecedores, grandes e pequenos, sofrerão o eterno escárnio da sua própria desgraça, por terem desrespeitado o Pai das misericórdias. Então, do discernimento recebido pelo conhecimento que Deus tem me oferecido ao longo desses 30 anos, eu digo a cada pessoa que os sentimentos brotam na alma do ser humano por imposição da força do ministério da morte. Estabelecido, meus irmãos, pelos anjos.
trazendo destruição à raça humana. O homem não sabe que é um ser morto. O ser humano não sabe que é um ser morto, porque ele dorme, ele sonha, ele acorda, ele escova os dentes, toma banho, toma café, ele vai trabalhar, ele almoça, trabalha de novo, ele volta para casa, ele toma banho, ele janta, ele vai curtir, ele volta para dormir, e amanhece, e começa tudo de novo. Então, ele é um ser, na sua imaginação, vivo. Mas ele não sabe que é morto para Deus. E que essa morte foi estabelecida pelos anjos. Ele não sabe disso. Ele não tem entendimento. Isso está lá desde Gênesis. Agora, eles disseram, né? Agora o homem é como um de nós, morto. Olha lá, morto. Pela desobediência, insubmissão, rebeldia, prevaricação, subversão dos valores. Morto. Na injustiça, na maldade, na perversidade, agora o homem é como um de nós, derrotado, fracassado, sem esperança eterna. Mas o homem não sabe, ele não tem consciência porque ele não tem conhecimento. E se não tem conhecimento, ele nunca vai ter entendimento, nunca poderá discernir o destino da sua eternidade. Ele acredita desde já que ele já tem Deus, mas ele não sabe quem é Deus. E que existem muitos deuses e muitos senhores, mas não sabe a quem está servindo. Ele não sabe quem é o Pai, não sabe quem é o Filho e a razão do Filho, e muito menos o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Puxa vida, então o homem não sabe nada. Então ele não sabe o que vai acontecer na eternidade, porque ele não tem entendimento. E o entendimento é a faculdade que capacita o homem a avaliar os pensamentos, avaliar as ideias, avaliar e conjecturar em si mesmo, meus irmãos, processando o pensar, sentir e agir, para poder falar conforme o que é justo, conforme o que é reto, conforme o que é digno. Mas se ele não tem conhecimento de Deus, ele não sabe o que é reto, o que é digno, o que é honesto, o que é justo, o que é verdadeiro. Ele também não tem noção do que é mentira, o que é falso, o que é o engano, porque lhes falta entendimento. Então não tem capacidade para avaliar os valores em cada ser e em todas as coisas. Ele não sabe apreciar o mérito. Ele não tem em si mesmo condições nem morais, espirituais, profissionais, sociais, intelectuais. Isto é, ele não tem inteligência. Quando falamos em intelecto, nós falamos de inteligência. Falamos de entendimento. Veja, meus irmãos, fazer julgamento minucioso é necessário ter muito conhecimento. Mas além do conhecimento é necessário ter entendimento. Se não há um perfeito entendimento, não há como discernir, fazer o juízo, meus irmãos, ter uma opinião perfeita, formada, segundo a realidade dos fatos terrenos e dos fatos espirituais, dos fatos passados, presentes e futuros. Eu falo muito do passado, apresento este presente dramático e lhes dou o futuro. E quero fazer isso nesse encerramento de 1 Samuel, capítulo 8. Deixar claro para você que eu estou sofrendo bastante. Pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Todo mundo acha que tem Deus, mas não sabe que o salário do pecado é a morte. E muitos até falam, o salário do pecado é a morte quando eles mesmos são desobedientes.
soberbos, altivos, provocadores, escarnecedores. Inclusive, muitos que me conheceram pessoalmente até fizeram parte desta comunidade. Na sua soberba, na sua altivez, nunca quiseram ser corrigidos pelo próprio Deus. Mas acreditam em Deus e se dizem filhos, sem as qualidades dele, sem os seus valores, sem o seu entendimento. Mas por que isso, pastor? Porque existe um Deus nesse mundo, que nós o chamamos de o Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos. E o maior incrédulo não é o pagão. O maior incrédulo é aquele que não quer crer. Antes da conclusão final sobre esse desprezo de Israel pelo Criador e explicitar isto para o mundo, eu quero dizer para você que Israel rejeitou o entendimento, rejeitou os conselhos. Israel rejeitou os 7 Espíritos de Deus. Então eu quero convidar você a meditação comigo. Para que serve o entendimento? Qual é a função do entendimento? O que eu tenho que fazer para ter o entendimento? Como eu já disse, a primeira coisa é crer. A segunda coisa é amar. Amar é apreciar, zelar do entendimento, cuidar dele, retê-lo com todas as suas forças para não perdê-lo. O entendimento é um dos 7 Espíritos, operante da parte do Altíssimo. E assim, ele opera para que, depois de todo o conhecimento, possamos tê-lo em nossa vida, nos trazendo o discernimento para toda sorte de avaliação. Desde avaliar os pensamentos, aos sentimentos, a todas as ações, nós podemos, pelo entendimento, termos a capacidade de julgar, fazer o juízo correto, por entender todas as coisas, e assim poder ajustá-las dentro dos padrões estabelecidos e dos propósitos, dos conceitos ideais combinados para o interesse do bem comum. O entendimento, meus irmãos, vem estabelecer a justa operação de cada parte. O entendimento vem trazer a capacidade de preservar os direitos, estabelecer o direito, estabelecer o justo, o verdadeiro, compactuando com todos e estabelecendo o pacto do bom senso e do consenso entre as partes. O entendimento, meus amigos, é a potência da faculdade humana. O entendimento é a potência da faculdade do pensar, sentir, agir e falar dentro do ser humano. Não é do ser humano. Se fosse do ser humano, o mundo não era essa desgraça que é. O entendimento, ele vem da parte do Altíssimo. Quando uma pessoa o tem, ela estabelece propósitos com o Altíssimo para a glória dele e estabelecer os seus propósitos entre os humanos que creem nele. Ah, mas os homens têm entendimento. Não, os homens têm dons. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra de dúvida nem variação. Deus dá dons aos homens, dependente dos homens crer nele ou não. Mas os homens se corrompem nos seus próprios dons. Que coisa tremenda. Mas se corrompem sozinhos, não. Os anjos corrompem os dons dos homens para que eles sejam injustos e perversos, para que sejam falsos e mentirosos, apesar de terem dons magníficos. A importância, meus amigos,
de buscar o conhecimento, do espírito de entendimento, é porque ele é a potência soberana de Deus atuando dentro do ser humano, trazendo, olha só, trazendo pelo espírito de inteligência de Deus o entendimento do próprio Cristo, sua sabedoria. Olha que coisa tremenda, sua caridade, sua piedade. O entendimento é exatamente para operar a grandeza de Deus. Senão você continua no velho entendimento. Falsidade, mentira, dissimulação, engano, inveja, ciúmes. É tudo velho entendimento. Uma coisa muito interessante é que nós temos 2 entendimentos na Bíblia. Você sabia disso? Não. Nós temos 2 entendimentos. Nós temos o entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e temos o entendimento do dragão e da serpente. Temos o entendimento do diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, o entendimento, que é a potência de Deus, trazendo dentro uma faculdade de pensar, sentir, agir e falar, dando ao homem, pelo Espírito Santo revelado, a capacidade de conhecer, entender e discernir os pensamentos e intenções do coração e da mente humana através da palavra viva. Ele é uma potência atuante pela palavra. Que coisa tremenda. E assim, a compreensão da inteligência com inteligência multiplicada entre a minha e a do próprio Deus, a sabedoria dimensiona de forma espetacular a glória desse discernimento, dando-nos a capacidade de discernir tudo e a todos em todo o tempo, em todo momento, de acordo com o conhecimento recebido da parte do Altíssimo. Muita gente não leva a sério isso, mas essa é a verdade. Veja, você vai para a escola, se a professora for muda, ainda que ela coloque o escrito na lousa, você não vai entender nada porque ela não falou. Mas se você for surdo e mudo, ela vai usar uma linguagem, Libras, né? E você vai capacitar o entendimento. E vai entender tudo que ela está falando. Agora imagine, você vai fazer direito, vai fazer engenharia, vai fazer medicina. Você vê o que está escrito e recebe o entendimento do seu professor. E busca lá no seu intelecto a capacidade de entender e discernir entre o certo e o errado. Veja que o entendimento é algo espetacular. Ninguém vive sem entendimento, ou para o bem ou para o mal. Então é muito importante nós sermos um pouco humildes para compreender que há 2 entendimentos. Um para o bem e outro para o mal. E como eu disse, meus irmãos, os homens são inteligentíssimos. Sim, e Deus dá aos homens dons magníficos. Embora o homem não creia em Deus, Deus lhes dá dons do mesmo jeito, mas eles são contaminados nos seus dons. Num determinado momento eu vou tocar nesse assunto. Os anjos contaminam os dons dos homens. De repente você vê alguém digno, honesto, justo, reto, digno, verdadeiro, tem total confiança na criatura e tal, mas lá no final se descobre que o cara cometia alguns crimezinhos. Foi contaminado nos seus dons para ser medido, julgado e condenado, e ao mesmo tempo as pessoas também ficarem medidas, julgadas e condenadas naquilo que julgaram. Porque naquilo que tu julgas a outros, tu te condenas a ti mesmo. Que coisa tremenda. Então a sabedoria dos anjos foi algo assim tremendo. Então,
Em busca do entendimento, eu aceitei a correção. Em busca do entendimento, eu aceitei a correção. E como eu já disse, recusar a correção é recusar o entendimento. É recusar o conhecimento do conselho. Recusar o conhecimento do conselho é recusar o entendimento para não se ter discernimento do conhecimento daquele que lhe corrige. Então, como as pessoas não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser disciplinadas, exortadas, admoestadas, elas têm em si mesmo uma soberba impressionante, que é o estado moral do homem que não se deixa ser corrigido, não se deixa ser abatido, e agora nós vemos que a alma é uma potência espetacular, carregada de sentimentos, altivez, orgulho pessoal, e mesmo sabendo que está errado, a alma não se entrega. Então mata-se o entendimento, recusa-se a Deus, fica-se com o velho pai, com seu entendimento corrompido e com seus dons corrompidos. E o homem nunca chega ao estado maior da eternidade com a vida eterna. E vai perecer um dia. Então eu tive que aprender logo cedo. Então eu fiz uma escolha. A primeira grande escolha foi aceitar a correção.